Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa 11ª aula de Filosofia Medieval do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Aqueles que não viram as aulas precedentes, possam ver, as aulas sobre patrística latina e grega. Vimos na aula anterior a transição da patrística para a escolástica, como a educação evoluiu, das escolas catedrais, escolas paroquiais, monacais e catedrais, como isso evoluiu, sobretudo as escolas catedrais, como elas evoluíram para o surgimento das universidades, que é um sistema criado pela própria igreja. O sistema universitário é uma criação, um legado da igreja católica. E eu falei para vocês que alguns historiadores falam disso muito bem, como por exemplo o Thomas Rhodes, no livro dele, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Também tem a Regine Pernudi, Luz sobre a Idade Média. Enfim, então nós temos vários historiadores, Jacques Le Goff, também fala disso, que tratam, sobre essa temática, tá certo? E vamos continuar, Estamos já dentro da escolástica e eu imagino que vocês estão escutando bem. Então, gente, me deem só um retorno para eu. Tá ótimo. Tá bom. Bom, a escolástica, a gente falou um pouquinho, sobre Santo Alberto Magno, que foi o introdutor de Aristóteles, de Santo Tomás, no estudo aristotélico. Mas um pouquinho antes ainda, alguns anos antes, na verdade, de Santo Alberto Magno, a filosofia escolástica ela tem seu início com Santo Anselmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, viu, gente? Santo Anselmo de Cantuária. Santo Anselmo. Santo Anselmo é um santo católico, também é um filósofo, medieval importante. É um filósofo que vai ter uma importância de influência também para a modernidade. Vai deixar um legado filosófico importante, certo? Algumas obras de Santo Anselmo merecem ser mencionadas, porque elas trazem uma reflexão que reflete, sobre muita gente, influencia muita gente depois dele, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês a partir dessa coleção Os Pensadores, certo? Que é o volume sétimo da coleção Os Pensadores. Bom, nós temos aqui algumas obras importantes. Eu vou citar pelo menos duas que são, e delas uma, que é a que mais eu vou usar para falar um pouco dele. Nós temos o Monológio, nós temos o Proslógio, a Verdade, o Gramático, sobretudo essas. Nesse volume também tem de outros pensadores, como Pedro Abelardo, enfim. Mas o Proslógio, essa segunda aqui, gente, é uma obra muito importante, viu? Talvez a mais de Santo Anselmo. É o Proslógio, ou Proslogium, em latim, certo? Essa segunda obra é certamente a mais importante de Santo Anselmo. Proslógio. Se você for comprar as obras de Santo Anselmo, vale a pena comprar o volume sétimo da coleção dos Pensadores, porque tem várias obras dele, e ainda traz as outras de alguns contemporâneos dele. Proslógio, certo? O Proslógio, ele é um livro importante, sobretudo porque é lá que vai estar o esforço filosófico de Santo Anselmo para tentar demonstrar a existência de Deus por meio da razão, por meio do raciocínio, que é uma das coisas pelas quais mais ele é lembrado. É porque ele vai fazer um esforço gigantesco de tentar demonstrar que a existência de Deus ela é certa. Ela é certa e pelo raciocínio é possível deduzir. Que ele vai formular um raciocínio lógico, não é? Até, né, uma forma lógica, uma lógica, um tanto quanto até matemática, certo? Que esse raciocínio, do argumento que Santo Alberto Magno constrói vai influenciar muito René Descartes, certo, Marley? Vai influenciar muito René Descartes, embora o René Descartes não menciona, o René Descartes ele não fala, ele não cita Santo Anselmo, mas a maioria das pessoas acreditam que o mesmo argumento que Descartes vai fazer para demonstrar a existência de Deus já estava em Santo Anselmo, porque ele é essencialmente o mesmo.
É o chamado argumento ontológico. Então, de Santo Anselmo, nós lembramos, sobretudo, o argumento ontológico. O argumento ontológico, né, que é o argumento do ser. A palavra onto quer dizer ser, certo? É o argumento através do qual ele quer demonstrar que, por meio do raciocínio lógico, é possível deduzir o ser de Deus, o ser existente. E aí eu vou ler para vocês alguns trechos do proslógio, né, de Santo Anselmo. Depois eu vou mandar a foto lá no grupo para vocês também darem uma olhadinha no texto Ontológico original. quer dizer o que, professor? Repita aí, por favor. Oi, Henrique. Ontológico quer dizer o quê? Repita aí, por A favor. palavra onto quer dizer ser. Ontológico, portanto, é um argumento que se refere ao ser de Deus. Ele quer demonstrar o ser de Deus. Obrigado. Nada. Bom, isso onto. Orto já seria outra coisa, viu? Ontológico é uma coisa, ortodoxo, orto quer dizer correta, né? Opinião correta. Bom, então vamos lá. Santo Anselmo, na verdade os escolásticos, certo, gente? Tanto o Santo Anselmo quanto Santo Tomás, sobretudo esses dois, e a gente vai ver primeiro um depois o outro, né? Eles vão fazer um esforço filosófico, né, para tentar demonstrar, entre outras coisas, não é só isso que eles fizeram, obviamente, né, mas entre outras coisas, eles vão tentar demonstrar a existência de Deus via razão natural. Porque eles têm presente que as Sagradas Escrituras, a Divina Revelação e a Teologia, elas servem, né, para explicar a Deus, a essência de Deus, né, os atributos e tudo mais, para os crentes, para aqueles que também creem nas Sagradas Escrituras. Aí você pode falar de Deus a partir das Sagradas Escrituras para quem já crê nas Sagradas Escrituras, certo? Mas para aqueles que não creem na Sagrada Escritura ou não creem em Deus, eles vão tentar desenvolver argumentos, eles vão criar argumentos para que, por meio do raciocínio, qualquer pessoa, independentemente de ter religião ou não ter religião, chegue ao conhecimento de Deus. Então é nisso que eles estão interessados, que toda pessoa racional ela é apta ao conhecimento de Deus, porque Deus ele é compreensível pela razão. Compreensível não que a razão consiga decifrar Deus, não é isso, mas pela razão é possível chegar à certeza da existência de Deus. Tá claro isso, gente? E o Santo Anselmo ele vai construir um argumento ontológico. E este argumento ontológico é um argumento também a priori. Gravem essa palavrinha aí, viu? Vocês podem até colocar lado a lado. A priori. A palavra a priori, o A separado, viu? A palavra a priori quer dizer que não precisa recorrer à experiência empírica. A priori é aquilo que não precisa recorrer à experiência empírica. Que você sabe por um raciocínio mental. Não precisa ser empiricamente verificável. Certo? Isso é o a priori. Tudo que é comprovado por meio de raciocínios e que não se precisa comprovar na experiência é dito que é um conhecimento a priori ou a priorístico. Está no âmbito mental mesmo. O conhecimento lógico, por exemplo, é um conhecimento a priori. Todas as deduções lógicas, né, é um conhecimento a priorístico. Né? Não precisa de fazer uma experiência para. O conhecimento matemático também, conhecimento a priorístico. Certo? Você não precisa fazer demonstrações empíricas para chegar àquelas conclusões, porque tudo ali acontece no âmbito mental mesmo, do próprio raciocínio puro. Certo? Bom, então este argumento ontológico é um argumento a priori, ou seja, Santo Anselmo está dizendo que, sem nem precisar recorrer à experiência empírica, pelo próprio ato de raciocinar, o homem é capaz de chegar ao conhecimento da existência de Deus. E o argumento que ele vai construir é o seguinte, vão acompanhando aí, viu? Cremos, pois, olha só, viu? Acompanha aí que isso aqui é um negócio sério. Cremos, pois, com certeza, ou melhor, cremos, pois, com firmeza,
que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Quando ele diz tu és o ser, ele está falando com Deus, viu gente? E aqui vale recordar um pouco o Agostinho, porque Santo Anselmo, por vir de linha agostiniana, escreve bastante parecido com Santo Agostinho. Né? Muitos dos escritos de Santo Agostinho ele escreve para Deus. Ele está explicando os temas para o próprio Deus, né? Deus como interlocutor do Agostinho. Assim, tipo, as confissões de Santo Agostinho, toda ela ele está se direcionando a Deus, né? Confessando a vida, né? E explicando coisas. Santo Anselmo também tem uma escrita bem semelhante. Ele escreve para Deus, certo? Então vamos lá. Cremos, pois, com firmeza, que tu és o ser do qual não é possível pensar nada maior. Vamos gravando isso aí. Ou será que um ser assim não existe porque o incipiente é o insensato, né? Porque o insensato disse em seu coração, Deus não existe. Porém, o insensato, quando eu digo o ser do qual não se pode pensar nada maior, ouve o que lhe digo e o compreende. Ora, aquilo que ele compreende se encontra em sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são coisas distintas. Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida, a possui em sua inteligência. Porém, nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não a executou. Veja, ele está dando aqui um exemplo, né, que quando alguém, um pintor, vai produzir uma obra, ele primeiro produz no seu pensamento para depois ela estar também presente na realidade. E quando ela se faz presente na realidade, ele vai saber dizer se está ou não conforme o seu pensamento. É onde ele vai dizer, não, está perfeita, não está perfeita, está boa, não está muito boa. Porque ele tem ela pronta na sua inteligência. Né? Tá lá. Bom, quando ao contrário a tiver pintado, ele não a possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já a executou. Quando isso acontece, então o pintor ele tem a obra, a sua arte, tanto no pensamento quanto na própria realidade. Bom, continuando. O incipiente, né, o insensato, há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior. Porque ouve e compreende esta frase. E tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. Gente, quando ele está falando assim que o incipiente, né, o insensato, que a gente poderia aqui traduzir também pelo ateu, que ele está querendo dizer para aqueles que não creem em Deus, certo? Então o ateu ele há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior, que no caso é Deus. Ele está dizendo que quando se pensa Deus, seja o crente, seja o descrente, quando se pensa em Deus, se pensa como o ser do qual não é possível pensar nada maior. Então veja, a pessoa que crê em Deus, quando pensa Deus, ele não pensa Deus menor do que o universo. Ele pensa Deus como maior do que tudo que possa se pensar. É o ser do qual não é possível pensar nada mais do que ele. Não é assim que a gente pensa Deus? Aí Santo Anselmo está dizendo, o insensato também, o incipiente, o ateu também é assim. Quando ele pensa um Deus para depois negar, quando ele pensa a ideia de um Deus, né, não existente, mas quando ele vai dizer Deus não existe, na mente dele está esse ser do qual não é possível pensar nada maior, ainda que seja apenas uma ideia. Mas quando ele pensa essa ideia para negá-la, ele vai pensá-la nesses moldes, um ser do qual não é possível pensar nada maior. Aí ele diz, olha, tem que convir, né, o incipiente, o insensato, ele tem que convir, ele tem que concordar que na sua inteligência, quando ele pensa a Deus, ele pensa o ser do qual não é possível pensar nada maior. Ainda que ele pense sabendo que não existe, apenas como ideia. É uma ideia que os crentes têm, é uma ideia que as pessoas religiosas têm. Né? Mas quando ele pensa esta ideia, admitindo que é apenas uma ideia, não existe na realidade, ainda assim ele pensa como um ser do qual não é possível pensar nada maior. Tá claro até aqui, gente? Isso mais adiante vai aparecer em São Tomás, né? É É, mais ou menos. uma das cinco vias, um dos cinco argumentos de. Mais ou menos. Vai ver que Santo Tomás, né, se afasta um pouco desse raciocínio. Vai
Antes disso, vamos ver aqui. Continuando. Mas, olha só, viu? Agora o negócio aqui começa a piorar. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade e que este é que seria o maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser, do qual não se pode pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe sem dúvida na inteligência e na realidade. Marli, explica isso aí, Marli. Você que é a pessoa da matemática vai explicar melhor do que nós isso aí. Olha, a matemática ainda é a melhor coisa do mundo de se estudar e de se ensinar. Porque tu começa explicando, aí daí a pouco ganha meu cabeção. E matemática nunca fez isso. Então aqui está pior do que matemática, né? Matemática é uma benção, é uma maravilha. Matemática, Galileu dizia que é a linguagem de Deus. Né? Deus criou o Mas mundo com a pronto. linguagem matemática. Mas a linguagem matemática é maravilhosa. E a gente consegue, né, chegar muito bem. Eu nunca na minha vida tive nenhum problema com matemática, né? Agora, eu estou tendo um circuitozinho com essas informações, tudo isso. E Felipe ainda fica olhando para mim dando risada, viu? Tô de olho. Ô Marli, quanto é a metade de 2 mais 2? Depende, se tu quiser que eu diga a verdade, eu digo. Senão eu vou dizer que é 5. 3. É porque às vezes eu digo, né? Como eu digo a meu menino, às vezes eu digo assim, quando é que 2 mais 2 é igual a 3? Então eles ficam tudo doido, porque não existe uma conta, né? E eu digo, não, existe a conta e a gente pode provar. E ele diz, não pode. Mas, se eu tiver 2 mais 2 elevado a 0, eu vou ter igual a 3. Entendeu? Olha, Como é bom matemática, A eu metade de faço 2 e é pronto. 1. é uma Hã? 2 maravilha. é 1 mais 2, 3. Então, por isso que matemática é bom. Você faz e prova, né, Aldo? Aí, quando o Cladson diz uma coisa assim, bem extraordinária, o Felipe já olha para mim. Já vai começar dando risada. Porque já sabe, ó. É melhor voltar para a filosofia. É mais Vamos, fácil. vamos para ver se eu aprender, né? Então, olha só. Então, veja, o Santo Anselmo, né, ele está aqui dizendo. Primeiro, né, o ser do qual não é possível pensar nada maior é o próprio Deus. E quando nós pensamos, quando se pensa a ideia de Deus, sempre se pensa nesses moldes, né, como o ser do qual não se pode pensar nada maior. Ou seja, o ser maior e absoluto de tudo, certo? Agora, se este ser, não é, existisse apenas na inteligência, se Deus fosse apenas uma ideia e não uma realidade, né, ele está dizendo, se Deus fosse apenas uma ideia que existisse apenas na inteligência, poder-se-ia então pensar que há um outro ser, do qual não se pode pensar nada maior, que existe na inteligência e na realidade. Se, portanto, o ser do qual não se pode pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser, não é, do qual não se pode pensar nada maior, ele se tornaria o ser do qual é possível pensar algo maior. Por quê? Porque se Deus fosse apenas uma ideia e não uma realidade, não é? Se Deus fosse apenas uma ideia e não uma realidade, a própria pessoa que está pensando Deus como uma ideia apenas da inteligência, ela própria já poderia pensar que há um outro que existe na inteligência e também na realidade. E este que seria o ser do qual não se pode pensar nada maior.
Então ele está dizendo assim, ó, quando a gente pensa o ser do qual não se pode pensar nada maior, tem que necessariamente pensá-lo como uma ideia e como uma realidade. Porque se pensa ele apenas como uma ideia, a própria pessoa já está autorizada a pensar um outro que exista na ideia e na realidade. E este é que seria Deus, o ser do qual não se pode pensar nada maior. Vocês estão conseguindo entender, gente, esse trocadilho aí? É um negócio meio complicado, mas tá dando mais ou menos para entender. Bom, a gente sabe que a pessoa entendeu se a pessoa conseguir explicar, né? Então alguém explica isso aí, vai. É como o senhor disse aí, se essa pessoa, né, que não se pode pensar nada maior é Deus, né? Se ficar só no pensamento, ele pode colocar outra coisa maior em cima dele, tá entendendo? Maior do que ele. E se ficar no pensamento e na realidade, né? Que é no caso do ateu, né? O ateu só tem Deus assim no pensamento. Então, para ele sempre vai ter alguma coisa maior. Diferente da gente, que acho que é assim, né? Diferente da gente que é cristão, né? Que a gente não tem Deus só no pensamento, a gente também tem ele na realidade. Então, por isso que não se pode pensar em nada maior. Eu acho que é isso aí. Se eu tiver errado, o senhor diga. Quem mais? A Fabiana, tenta aí, Fabiana, dizer alguma coisa. Você ou a Josiane. O que vocês entenderam, né? Eu vou deixar a dona Josiane falar um pouquinho. Não, mas tem espaço para as duas, fiquem à vontade. Logo essa bomba para eu falar. Vai, Josiane, explica isso aí. Tá vendo, dona Josiane? É porque ele joga esses negocinhos assim, bem light para a pessoa falar. E aí a gente tem que passar pro próximo. Eu passo para a Marli. Ô, Marli, então explica aí, Marli, isso aí. Não, explicar eu não sei não, mas eu entendi o que Henrique disse também. Eu entendi o que Henrique disse, estava bem parecido, assim, simplificado do que você falou. Então, eu entendi que quando você seja a pessoa, uma pessoa religiosa ou não, se ele pensar em Deus, ele vai pensar como um grande todo, uma coisa extraordinária. Então, isso aí vai fugir o raciocínio. Deixa para lá, vamos seguir. Eu estava indo, mas aí começou a tocar aqui. Mas eu acho que eu entendi, mais ou menos. Quando a gente faz, quando a gente vê, quando a gente pega a nossa ideia e coloca ela na realidade, então isso passa a ter uma outra dimensão de entendimento. Foi mais ou menos assim que eu entendi. Bom, beleza. Eu, Aldo, tenta aí, Aldo, com suas palavras. Diga o que você entendeu desse argumento. Eu estou aqui pensando no ateu, só no ateu, porque na hora da bocada ele fala, ai meu Deus, o próprio ateu acredita em Deus também. Né? E ele quer dizer que não existe, mas ele acredita. Né? Eu acredito que o ateu acredita em Deus. E nada maior, porque Deus é único, só tem ele, não tem nada maior do que ele mesmo. Né? Não tem. Se tiver maior é porque é Deus. Então, quem for maior é sempre Deus, na minha opinião. Assim. Então, Deus é o maior de todos. Abaixo dele, acima dele não tem mais, é ele, o único. Tá entendendo? Eu acho assim. E você, Felipe? Eu estou entendendo nessa linha também, mas eu acho que ainda está faltando alguma coisinha que a gente não pegou, né? É. Mas eu acho que é mais ou menos isso que o pessoal falou, mas eu acho que ainda tem algum detalhezinho que escapou. É. Vamos lá então. Recapitula aí. Então, vamos colocar o que está faltando agora, porque eu acho que agora pega no tranco, né? É, agora vai, agora vai. Olha, é assim. É, aí eu vou começar aqui de uma parte que nos interessa. Olha, o insensato,
ele há de convir, ele há de concordar igualmente que existe na sua inteligência, ao menos como uma ideia, né, o ser do qual não se pode pensar nada maior, Deus. Até na mente do ateu existe Deus, é isso que ele está dizendo. Até na mente do ateu existe Deus. Né? Porque o ateu, quando ele diz Deus não existe, ele tem uma ideia de Deus. Ele diz Deus não existe para negar que ele não existe na realidade, existe apenas como ideia. Não é? Então quando alguém diz Deus não existe, ele está dizendo assim, ele não existe na realidade, existe apenas na ideia das pessoas que acreditam. Bom, mas o próprio fato dele pensar a ideia de um Deus, ainda que não existisse na realidade, né, apenas como ideia, mas da sua inteligência, né, do que está ali no pensamento, ainda assim, a Santo Anselmo diz, ele pensa essa ideia de Deus como de um ser do qual não se pode pensar nada maior. Porque mesmo o ateu, quando pensa Deus, ele não pensa um deusinho menor do que o universo, para dizer que não existe. Não, ele pensa esse ser que os religiosos dizem, que é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Aí só que o ateu diz, olha, tá, esse ser do qual não se pode pensar nada maior existe apenas na inteligência, apenas no pensamento, é apenas uma ideia. Ele não existe na realidade. Mas até aqui Santo Anselmo diz, até aqui é ponto pacífico. Porque quando ele pensa a ideia de Deus, ele também, não só o crente, mas também o ateu, pensa a ideia de um Deus como ser do qual não se pode pensar nada maior. Tá claro até aqui, gente? Em outras palavras, para negar, ele antes tem que, de alguma forma, afirmar. Afirmar. Né? Certo. Para negar tem que afirmar. Ainda que não afirme na realidade, mas ao menos na ideia, mas tem que afirmar. E tem que afirmar Deus desse tamanho, né? O ser do qual não se pode pensar nada maior. Porque mesmo o ateu não pensa a ideia de um Deus igual ao homem, o tamanho do homem. Não. Ele pensa como os crentes pensam, o ser supra-sumo. Ainda que em seguida ele vá negar. Tá claro até aqui, não é? Agora entendi. Ele acredita para poder negar. Seria o caso de quando a gente pensa em uma coisa que a gente. Uma coisa assim que a gente imagina no universo, por exemplo. A gente imagina um meteorito, um meteoro, a gente imagina. Então, depois ele passa. Então, passa a ser a verdade. Então, nesse caso, é o que eles pensam. Eles acreditam que existe para poder dizer que ele não crê, ele não existe. Isso. Mas ao menos na mente tem que admitir. Certo. Entendi. Entende? Bom, mas o ser do qual não é possível pensar nada maior, aí Santo Anselmo diz, ele não pode existir somente na inteligência, apenas como ideia. Por que não pode ser apenas uma ideia? Porque se ele existisse apenas na inteligência como ideia, poder-se-ia então pensar que há um outro ser existente também, tanto na ideia quanto na realidade, e que este é que seria o maior. Veja, isso aqui ele está dizendo o seguinte, Henrique, que mesmo o ateu, quando pensa Deus, ele pensa o ser do qual não se pode pensar nada maior, não é? Que existe apenas como ideia, mas mesmo essa ideia é um ser do qual não se pode pensar nada maior. Aí Anselmo diz, olha, mas se ele existisse, mesmo na mente do ateu, apenas na inteligência, apenas no pensamento dele, apenas na ideia, ele próprio, até mesmo ateu, até mesmo ele, poderia pensar que há um outro maior que existe na inteligência e na realidade. Veja, ele está dizendo assim que até o ateu é capaz de raciocinar e deduzir a existência de Deus, não só no pensamento, mas na própria realidade. Porque se o ateu ele admite Deus na sua inteligência, ele próprio é capaz de dizer, não, peraí, esse Deus que está na minha mente, essa ideia, é o ser do qual não é possível pensar nada maior, mas ele não existe na realidade, existe apenas na inteligência, mas eu posso pensar no que existe na inteligência e na realidade. E este é que seria o maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência,
este mesmo ser, do qual não se pode pensar nada maior, ele se tornaria o ser do qual é possível pensar algo maior. Ou seja, quando pensamos, quando se pensa Deus, se pensa ele como um ser do qual não é possível pensar nada maior. Mas, se ele existisse apenas na inteligência, apenas como ideia, ele próprio, este Deus, do qual não é possível pensar nada maior, ele seria o ser que é possível pensar assim, algo maior que ele. Ou seja, pensar um Deus que existe na inteligência e na realidade, e que este é outro que seria Deus. Conseguem compreender, gente? Eu entendi assim, eu vou dar um exemplo aqui. Vai. Vamos ver se eu vou estar certo. Aqui onde eu moro tem uma serra, bem grande, 700 metros de altura. Sim. De vez em quando a gente sobe lá em cima. E aí quando você sobe lá em cima, pelo menos eu, aí lá em cima você pode ter uma dimensão, assim, você vê, não, realmente, esse mundo desse tamanho aqui só pode ter sido criado por Deus. Ou seja, não tem nada maior que possa ter criado uma coisa tão... que você vê a imensidão lá de cima, né? Eu acho que é assim, tá entendendo? Então, se fica só no pensamento, só na mente não dá. Sempre vai ter algo maior. E quando você tem esse pensamento, e você vê as coisas, tipo, nem lá em cima, eu vejo um mundo, e, e eu tenho na minha mente assim, não, isso aqui, tudo foi criado, foi Deus que criou, ou seja, não tem nada maior do que ele para criar isso aqui, ou seja, ver Deus em todas as coisas, tá entendendo? Pronto. Eu acho que é isso aí. Pronto. Aí veja, você lá do alto da montanha você pensa, você vê aquela imensidão de coisa, mas você pensa que Deus é maior do que aquilo tudo. Que Deus é maior do que qualquer coisa que você possa pensar. Se você pensa um universo infinito, Deus é maior do que isso aí. E que ele não pode existir apenas como ideia. Ele tem que existir na realidade necessariamente. Porque se eu admito que ele é o ser do qual não se pode pensar nada maior, e se ele existisse apenas na minha inteligência, eu mesmo seria capaz de dizer que há um outro Deus que existe na inteligência e na realidade, e este sim é que seria o maior. Este sim é que seria o verdadeiro Deus. Então veja que pelo raciocínio, pelo próprio raciocínio, o crente e o não crente é capaz de deduzir a ideia de Deus existente, não só no pensamento, mas também na própria realidade. Pronto, é isso aí, tá entendendo? Eu acho assim que qualquer pessoa cristã, ou qualquer um, né, não sei, que subir na montanha assim, lá de cima, sempre vai ter esse pensamento, tá entendendo? Que não tem nada maior do que Deus. Sempre vai, pô, como a gente é tão pequenininho, como a gente é tão, né, tão minúsculo ali, né, para a vista da imensidão do mundo que a gente tá, que Deus criou. Isso. Bom, diz, Josiane. Ô, professor, eu entendi assim o que o senhor falou. E essa questão do cristão é mais simples entender esse Deus maior, entendeu? Mas na questão do descrente, do ateu, eu achei bem confuso realmente, assim, porque ele realmente pensa num Deus maior, mas será que realmente é um Deus maior feito a gente pensa? Não, e então, é o que Santo Anselmo está dizendo, né? Que mesmo o ateu, vamos agora dispensar os crentes, vamos só botar a mente do ateu. O ateu, quando pensa Deus, a ideia de Deus, né, essa ideia que ele nega que existe na realidade, existe apenas como ideia, como qualquer outra ideia. Né? Para o ateu, Deus existe como existe uma montanha flutuando nas nuvens. Né? Ou seja, existe apenas no pensamento, mas não existe na realidade. Entende? Ou como, sei lá, a ideia de um rinoceronte voando, né, aí por cima dessa montanha aí que o Henrique aí perto da casa dele. É apenas uma ideia, mas não existe na realidade. Então o ateu, quando pensa Deus, ele pensa neste sentido, né, que ele existe apenas na ideia, mas não existe na realidade. Só que quando ele pensa que ele existe, que Deus existe na ideia, ele também pensa Deus como um ser do qual não se pode pensar nada maior. O ateu não é ateu de um deusinho, ele é ateu do Deus do qual não se pode pensar nada maior. Entende? O ateu ele não descrê em um deusinho do tamanho do ser humano, não, ele não crê nesse Deus do qual não se pode pensar nada maior, nessa ideia aí. É nisso que ele não acredita.
Mas quando ele fala Deus, a palavra Deus não existe, ele também está pensando um ser do qual não se pode pensar nada maior, que existe apenas na ideia, mas que não existe na realidade. Por isso, então, que é um pensamento a priorístico, né? Porque Exatamente. para pensar Deus, mesmo para negar e refutar, ele necessariamente vai ter que pensar como uma coisa maior que existe. Isso. E não precisa se recorrer à experiência, no próprio âmbito mental, do raciocínio. Então veja, então o ateu ele pensa Deus dessa forma, né? O ser suprassumo, mas que não existe na realidade, é apenas uma ideia. A ideia de um suprassumo, a ideia de um absoluto, e que ele nega que existe na realidade. Só que Santo Anselmo está dizendo assim, olha, tá, mas mesmo quando ele admite que é apenas uma ideia, né, que é a ideia de um suprassumo, de um grande absoluto, ele próprio, o ateu, é capaz de chegar à ideia de um Deus verdadeiro. Porque se ele pensa este Deus apenas na sua ideia, apenas como ideia da sua mente, ele próprio é capaz de pensar, e ele próprio estaria autorizado a pensar um outro tipo de Deus que existisse na ideia e na realidade. E este é que seria Deus. Porque ficaria frágil, é o que Santo Anselmo está dizendo, ficaria frágil pensar um Deus que existe apenas na ideia, mesmo um ateu. Seria um pensamento frágil, né? Sustentar que Deus existe apenas como ideia da razão. É algo frágil, porque a própria pessoa poderia em algum momento desconfiar e dizer, mas será que eu também não posso pensar um que existe na ideia e existe na realidade? Posso. Então o próprio ateu ele iria desconfiar dessa sua descrença. Compreendem? Olha, esse texto, gente, eu vou colocar lá no grupo. A tarefa da semana, o dever de casa, vai ser vocês entenderem esse negócio aqui direitinho. Isso é uma verdadeira maravilha, viu? Coisa de Deus isso aqui. Vai ser o dever de casa de vocês. Porque assim, é um pensamento interessante, um pensamento realmente bom, simples. Assim, simples enquanto formulação, mas muito complexo, né? Enquanto conteúdo, o negócio realmente dá um nó no serviço. Mas vale muito a pena a gente tentar entender melhor. Aí eu vou deixar como dever de casa para que vocês raciocinem sobre isso. E na próxima aula a gente faz uma brevíssima retomada. Mas até aqui, gente, ficou mais ou menos claro? Pronto. Então, beleza, né? Menos mal. Essa última parte que o senhor falou aí, eu não sei se eu estou errado, se eu me corrija. Dá a entender assim, por exemplo. É assim que nasce, por exemplo, uma religião de outros deuses, porque, tipo, o camarada tem esse pensamento de um Deus, só de Deus só no pensamento, tá entendendo? Aí ele faz que nem o senhor disse, ele vai pensar, ele vai ter uma ideia, o Deus, que não se pode pensar nada maior, mas aí ele também vai criar a sua ideia e fazer real algo maior, ou seja, criar um outro Deus, tipo o bezerro de ouro lá do Êxodo, tá entendendo? Um exemplo assim. Uhum. Por aí. É isso aí? Por aí né? mesmo. Por aí, Henrique. Bom. Então, olha, Santo Anselmo, gente, vocês anotem isso aí, viu? Santo Anselmo, ele é o pai fundador da filosofia escolástica. É Santo Anselmo de Cantuária. E ele morre no ano 1109. 430, Marli, é Santo Agostinho. 430 é Santo Agostinho. Aquela data é de Santo Agostinho. Foi perguntado sobre Santo Anselmo, não foi? Foi Santo Anselmo, foi? Foi. Isso. Desculpa aí, eu estava falando só de Santo Agostinho mesmo. É o Agostinho. Talvez porque ontem eu tinha falado de Santo Agostinho. Aí uma coisa mistura a outra. Realmente é Santo Agostinho. Por isso que eu fui rápida. Bom que você dá com Santo Agostinho na mente. Isso é uma coisa maravilhosa, viu? Santo Agostinho ele está mais... Ele fala você e fala os outros três em Santo Agostinho. Então ele fica mais presente, né? Aí por isso que eu coloquei. Santo Agostinho é uma maravilha. Professor, e Santo Anselmo, ele leu quem mais? Assim, quem influenciou ele mais? Santo Agostinho? Agostinho.
O Agostinho exerce uma grande influência, tanto que até o modo de Santo Anselmo escrever tenta se parecer muito com Santo Agostinho. Certo. Na realidade, eu acho que depois de Santo Agostinho, os filósofos eles buscavam muito o pensamento dele, a ideia dele, para poder desenvolver novas ideias e novas formas de levar o raciocínio que eles queriam. Então, é É, por isso que ele tá ficando lá, porque eu estou sempre procurando saber alguma coisa dele por causa disso. é, Porque eu percebo, do mesmo jeito que Platão, né? Platão ele teve uma influência forte, então, no que ele teve aquela influência forte, as pessoas também, quando começam a estudar Santo Agostinho, aí começam a buscar Platão e Aristóteles, aí para poder dar uma equilibrada nesse raciocínio. Aí é por isso que Santo Agostinho, o peso da fala dele, da escrita dele é muito forte. exatamente. Agostinho é um pensador vivo até hoje, né? É, Agostinho, ele, apesar de estar aí há 1600 anos mais ou menos antes de nós, ele é vivíssimo, influencia muita gente. Ontem mesmo estava conversando com um amigo meu que está escrevendo uma tese de Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Esse mês tem um padre aqui de Maceió que escreveu um livro sobre Santo Agostinho, vai lançar aqui na universidade. Agostinho é um homem que inspira muita gente, né? Não tem para onde. E por isso que às vezes eu não entendo porque os livros deles não, assim, não foram considerados para estudos bíblicos também, É, porque tem peso, tem muito peso, é, né? O estudo dele o que ele escreveu, as pessoas procuram muito para poder se entender, se encontrar o pensamento até onde foi. Então, até mesmo para dar uma explicação assim mais ou menos da existência de Deus. Então, tudo eles vão buscar lá em Santo Agostinho, tal. Aí eu fico dando uma olhadinha, entendeu? Assim, tem um tempinho, aí eu vou procurar uma ideia, alguma coisa para poder eu entender melhor o que está sendo dito, né? isso. Porque, na realidade, Santo Agostinho eu só escutava falar antes, quando eu ia, assim, quando eu ia na missa, uma coisa assim, uma coisa esporádica, né? Aí agora ele começa a fazer parte da minha curiosidade, entende? Isso. Olha, É por isso. o bom mesmo é que assim a pessoa possa dedicar pelo menos uns 5 anos da vida a Santo Agostinho. A misericórdia. Não, eu vou de pouquinho. Eu deixo em 5 anos para tu, que dá tempo. Olha, porque tipo, Santo Agostinho é um pensador assim, quando você começa a ler, você não consegue mais parar, o negócio é medonho. Entende? Eu tenho que comprar os livros dele. Quando você começa a ler, você sente muita necessidade de ler outras coisas, ler outras obras, depois ler comentadores, isso, a sua vida vai passando isso aí. Que é uma coisa maravilhosa, coisa realmente muito boa. Eu conheço gente que dedica a vida a Santo Agostinho. A ler, a estudar ele, os comentaristas, e depois dele, tudo que influenciou ele, tudo quem ele influenciou, é um negócio que... Aí, tipo, a sua vida vai passando e você vai gostando, você apaixonando e pronto. É um negócio realmente bom. É curioso mesmo. É. Eu sinto. Então, o Agostinho, gente, ele tem uma influência muito grande. Né? Em Anselmo, ele tem uma influência muito direta também sobre Santo Anselmo. Santo Anselmo, até o jeito de Santo Anselmo escrever é muito parecido com Santo Agostinho. Aí veja, Santo Anselmo de Cantuária, né, ele morre no ano 109, século XII, né, portanto, 1109, e ele é o pai fundador da filosofia escolástica, que era a filosofia que se fazia nas escolas. Olha, vocês não esqueçam, escolástica era a filosofia que se fazia nas escolas. As escolas, não é escola como a gente tem hoje não, viu? Escola quer dizer as universidades. Eram as escolas de pensamento superior. É neste sentido, certo? As universidades que foram uma evolução das escolas catedrais, certo? Uma evolução das escolas catedrais. Aí Santo Anselmo, ele tem essa influência. Eu vou pegar aqui, gente, para a gente ver um pouquinho ainda, né? Em Santo Anselmo, um pouco, Marley, do René Descartes. Né? O Descartes é um filósofo e matemático importante.
Embora na matemática praticamente não se estuda a parte filosófica do Descartes, né? Só se estuda mais a parte matemática mesmo, né? O plano cartesiano, né? E a parte geométrica, enfim. Mas o Descartes ele tem muitos livros filosóficos, né? Ele tem mais filosóficos do que matemáticos, inclusive, né? René Descartes. Inclusive, né? Diz, Marlene. Tá sem o áudio. Que a gente explora quando a gente está trabalhando com ele, uma das frases mais que a gente explora é aquela: penso, logo existo. Pronto. Aí essa frase dele a gente sempre explora um bocado. Isso. Aí daí, até ele chegar a essa frase, é muita história, viu, meu amigo? Tem toda um antecedente aí, né? O René Descartes, gente, ele tem um livro que este camarada ali está citando, é o Discurso do Método, né? Ele tem um outro livro importante que é As Meditações Metafísicas. É um livro bem importante do René Descartes, um dos mais importantes, inclusive. São 6 meditações metafísicas. Aí na terceira e na quinta meditação metafísica, ele consagra a Deus. Certo? Ele quer, nessa terceira e nessa quinta meditação metafísica, tentar também demonstrar a existência de Deus, através do raciocínio a priori, sem precisar recorrer à experiência. Porque ele quer demonstrar que Deus é uma ideia clara e distinta. Veja que todo o esforço filosófico do René Descartes é de demonstrar é tentar demonstrar as ideias claras e distintas, né? E para ele Deus é uma das mais importantes ideias claras e distintas. É a certeza de Deus. E ele vai tentar demonstrar como que por um raciocínio lógico matemático a existência de Deus. E isso ele faz nesta terceira e nessa quinta das meditações metafísicas. Certo, gente? Vejam que o René Descartes ele era um católico também, né? Era um filósofo católico, filósofo e matemático, né? Um homem que correspondia muito, né, com os padres jesuítas, estudando em escolas jesuítas e tudo mais, certo? Bom, aqui na terceira meditação, o Descartes diz assim, olha, vamos ver aqui alguns trechozinhos. E lembrando, o René Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna. Viu? O René Descartes é o pai da filosofia moderna. Se o Santo Anselmo é o pai da filosofia escolástica, o Descartes é o pai da filosofia moderna. Descartes se escreve Descartes. Escreve Descartes. É um francês, certo? A gente lê Descartes. Então, na terceira meditação metafísica, diz ele, olha só, vão acompanhando aí, viu? Cadê? Além do mais, aquela pela qual eu concebo um Deus soberano, eterno, infinito, imutável, onisciente, onipotente, criador, universal de todas as coisas que estão fora dele. Aquela, digo, tem certamente em si mais realidade objetiva do que aquelas pelas quais as substâncias finitas me são representadas. E eu quero ler aqui o trecho que mais me interessa, que é o número 22. Também estou lendo aqui da coleção Os Pensadores, viu? Tem outras editoras, né? Estou lendo aqui na coleção Os Pensadores. Aí no número 22 ele diz o Descartes. Portanto, e aí ele está aqui fazendo a investigação das ideias claras e distintas. Ele vai chegar à ideia de Deus, certo? Portanto, resta tão somente a ideia de Deus, na qual é preciso considerar se há algo que não possa ter provindo de mim mesmo. Porque ele quer falar das ideias inatas, né? E ele vai tentar demonstrar que Deus é uma ideia inata, ou seja, que já nasce no próprio homem, que já está no próprio ser humano. Aí, pelo nome de Deus, eu entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Ora, essas vantagens são tão grandes e tão eminentes que, quanto mais atentamente as considero, menos me persuado de que essa ideia possa tirar sua origem de mim tão somente. E, por conseguinte, é preciso necessariamente concluir de tudo que foi dito antes que Deus existe. Pois, ainda que a ideia da substância esteja em mim, pelo próprio fato de ser eu uma substância,
eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita, eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. Olha só. É preciso necessariamente concluir que de tudo que foi dito que Deus existe, pois, ainda que a ideia da substância esteja em mim, pelo próprio fato de ser eu também uma substância, eu não teria, todavia, a ideia de uma substância infinita, eu que sou finito, se ela quem é a substância infinita, né? Deus, substância infinita é Deus, se ela não tivesse sido colocada em mim por alguma substância que fosse verdadeiramente infinita. Ou seja, ele está dizendo que nós que somos finitos, que somos limitados, que somos imperfeitos, nós só temos a ideia da suma perfeição, só temos a ideia do infinito, só temos a ideia de Deus, porque Ele próprio colocou em nós, porque a gente não é capaz de produzir essa ideia. É isso que ele está dizendo, nós não somos capazes de produzir a ideia de Deus. Que é fato, que a ideia de Deus ela está universalmente nas mentes das pessoas, isso é fato. Né? Seja o Deus cristão, seja algum divino, enfim. Mas a ideia de um ser divino transcendente existe universalmente. E esta ideia da substância infinita, divina, ela não pode ter sido produzida pelos próprios seres humanos. Porque nós somos finitos, nós somos limitados. A gente só tem a ideia do ilimitado, do infinito, porque Ele próprio colocou em nós essa ideia. É por isso que Deus é uma ideia inata. Ou seja, uma ideia que Ele próprio colocou na mente do homem. Então o homem já nasce com essa ideia. Ele depois vai tomando consciência dessa ideia. Mas já está nele, porque ele não é ele que produz essa ideia. Diz, Josiane. Não, nada não, professor. Levantei a mão, foi? Não. Desculpa. Tá. Vejam. Ô, Cleberson, então a ideia de que o gene de Deus ele existe em todo ser humano seria, então, uma ideia aceitável? Sim. Uhum. Porque, assim, pelo que Descartes diz, então é mais ou menos isso que a gente tem a ideia. É que o gene dele, ele está em todos os indivíduos. Né? Exato. Então, seria a mente do indivíduo, ele estaria aí. Por isso mesmo, a gente tem essa dimensão de poder raciocinar e chegar à ideia de que Deus existe, considerando esses argumentos de Descartes. Exatamente. É uma ideia universal. Os povos vão dar nomes diferentes. É por isso que se tem tantas religiões. Porque cada um está tentando dizer o que é essa substância divina. Mas que ela existe universalmente, isso é fato. Ô, Cleibson, isso não é questão cultural, não é isso? Sim. Porque aí aquela cultura puxa aquele Deus da minha cultura, né? Ou não? Sim, existe toda uma dimensão cultural aí. Porque a substância de Deus é uma substância infinita, é uma substância universal, aliás. Todo ser humano tem a ideia de algo divino. Agora, cada povo, a seu modo, vai tentar expressar o que é esse divino. Aí é onde está a diversidade religiosa. Mas isso é uma questão evidentemente cultural. Tem povo até que entende que tem um ser criador e dá um nome diverso, por não ter um nome preciso para dar, não conhecer as boas novas de Jesus Cristo, então eles dão, mas sabem que existe um ser superior que criou todas as coisas. Né? Exatamente. Tem povos. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre isso, sobre os deuses. Exatamente. Veja, todos os povos eles desenvolvem mitologias e religiões porque eles também têm aspiração pelo divino. Como eles vão estruturar isso é outra história. Né? Aí tem as religiões, as múltiplas formas religiosas, mas o que é que une os povos da Terra? A aspiração pelo divino. A certeza do divino, que é o gênese de Deus que está presente em todo mundo. São as sementes do verbo, como dizia São Justino Marte, né? São as sementes do verbo que se espalham pela criação. O professor, todos eles leram a Bíblia, esses filósofos, esses historiadores, não? Esses que eu citei, sim, né? Até agora, sim.
Porque lá no Gênesis, né, fala da criação, que Deus pegou o homem do barro, moldou, soprou neles o seu espírito e o homem tornou-se um ser vivente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, corpo, alma e espírito. O corpo é o pó da terra, a alma é a psique, o espírito de Deus, né, que Deus soprou o fôlego, o ruar, tal. Então eles devem ter lido a Bíblia e daí começam a fazer as suas teorias fundamentando na origem da criação. O René Descartes, certamente. O Descartes tinha um bom conhecimento teológico, né? Até porque ele estudou em escola jesuítica. E ele era um católico de frequentar missas também, né? Então ele conhecia bem, né? A maioria dos filósofos, na verdade, até a modernidade, eles todos tinham uma vida religiosa. Filósofos, cientistas, astrônomos, todo um físico. Agora, Platão, ele era ateu. Não, o Platão não era ateu. O Platão, quem está antes de Cristo, no caso do Platão e do Aristóteles, eles não conheciam o Deus bíblico, né? Eles não conheciam a revelação judaica. Porque eles tinham 400 anos antes de Cristo, então eles não tinham como Mas conhecer. ele acreditava muito no espiritismo, na reencarnação. Ele acreditava, ele dizia até que via as coisas. Agora, Platão Ele disse que se lembrava da vida dele anterior. Não, mas é assim. Deixa eu dizer. É doido. Não, aí escute. O Platão. Olha, é assim. O Platão, ele não era um homem religioso nos moldes monoteístas, judaico-cristão. Mas Porque ele ele não acreditava conheceu. na reencarnação. Ele não conheceu a revelação judaico-cristã. Então, não se pode nem cobrar nada nesse sentido, porque ele absolutamente não conheceu o judaísmo nem o cristianismo. E muito menos o cristianismo, porque está 400 anos antes de Cristo. Então, não tinha como conhecer, né? Nem ele, nem o Aristóteles, nem ninguém. A história por si só não tinha chegado até ele. Não tinha. Os judeus, lá na Grécia não tinha sinagoga, né? Então, o Platão não conheceu a revelação bíblica. Essa ideia de um Deus criador, isso realmente ele não chegou a essa ideia, porque nunca chegou a ele essa ideia. Agora, eu estava estudando reencarnação e no que eu estava estudando, ele dizia, né, que se lembrava da vida dele anterior. Peraí, deixa o Aldo falar para eu explicar isso aí. Fala, Aldo. No tempo de Platão já existia a Torá, talvez o livro de Isaías, Não, existia. Antes, mas ele não tinha acesso a isso. Não tinha acesso. Porque não é feito hoje que a gente tem o Zap, a internet, naquele tempo era distante, né? Para viajar. Não, ele não tinha acesso. Já existia o Antigo Testamento, quase todo escrito. Exato, mas ele não teve acesso a nada disso. Porque Isaías mesmo é um profeta messiânico. Por ele ser um pagão, um gentio, né, um grego, então, e os judeus ter uma certa aversão total, né, aos gregos por serem pagãos, né, por adorar outros deuses, tudo. Então, o judaísmo não chegou lá na Grécia. Entendi. Absolutamente não. Nem os gregos foram em Israel, porque o grego não ia entrar lá em Israel de jeito nenhum. Então, era outros tempos. Eles não tiveram esse contato. Entende? Era outros tempos, né? Então, veja. Eles só se preocupavam mais com matemática mesmo. Na Academia de Platão dizem que tinha até uma inscrição, né? Só entra aqui quem gostar de matemática. É verdade. Inclusive o Platão, uma das influências de Platão é Pitágoras, né? Que foi o Pitágoras quem criou a palavra filosofia, inclusive, é o Pitágoras. Verdade. Aí veja, o Platão, gente, ele tem a ideia... Veja, o Platão não tem nada a ver com o espiritismo. Mesmo que o espiritismo está 1000 anos depois dele, né? Ou melhor, está 1800 anos depois dele. Espiritismo é a palavra que eu usei, né? Sim. Porque não é, na realidade... Agora veja, essa ideia... a ideia essa ideia da transmigração da alma, que é uma ideia do espiritismo, essa ideia ela não está desse jeito em Platão. Essa ideia de que a alma vai passando de corpo para corpo. Não é assim que está em Platão. Isso está no espiritismo, ainda um pouco no hinduísmo, né? Que é a religião mais antiga do mundo, o hinduísmo. O que é que Platão fala sobre a alma? Platão fala que isso é a teoria das ideias de Platão, viu? Este mundo aqui é um mundo de aparências, é um mundo de cópias, certo? Porque tudo que existe aqui está em um processo de deterioração, de corrupção, né? Então a gente existe hoje, depois deixa de existir, os seres se transformam, tudo está em movimento, tudo está em constante construção e destruição. Logo, tudo isso aqui é um mundo de cópias.
de cópias de uma verdadeira realidade. Que esta verdadeira realidade são os seres que estão no mundo das ideias perfeitas. Tudo que tem aqui são cópias deste mundo. Seria um mundo espiritual, não é? Então veja, aí Platão está dizendo assim, por exemplo, tem, sei lá, um gato. Aí a gente tem acesso aqui aos gatos, né? A gente, né, cria gato, vê gato e tudo mais, pronto. Os gatos que a gente vê, ele na verdade, eles são, não é, eles são materiais, mas são uma cópia do verdadeiro gato, que é o que está no mundo das ideias. Porque este gato que a gente tem, ele vai morrer. Mas mesmo quando esse gato morre, a ideia do gato permanece. Então Platão está dizendo, olha, o que é realmente real é a ideia, não é a coisa material. Porque a coisa material acaba. Já a ideia permanece sempre. Então Platão ele pensa que todos os entes, as coisas que estão neste mundo, né, elas existem na sua verdade, na sua realidade, no mundo das ideias. Inclusive a nossa alma. A nossa alma é deste mundo espiritual, do mundo das ideias. Seria o mundo divino. Seria o mundo do divino. Entende? E a nossa alma estava lá. E em dado momento, né, a nossa alma ela é colocada aqui no nosso corpo. Não é? Quando a gente nasce, quando a gente é concebido, ela é colocada. Mas como o nosso corpo um dia vai morrer, a nossa alma volta para lá. A nossa alma volta. Veja, aí é onde está a diferença. A nossa alma não vai para outro corpo, em Platão. A nossa alma volta para o mundo das ideias. E já no Talvez Espiritismo tenha diz, sido não. isso No Espiritismo diz que vai para outro é a corpo. confusão, né? Porque no que ele diz que a alma vai para uma outra dimensão, essa dimensão que o pessoal estuda seria a dimensão onde ficam os espíritos para voltarem para outro corpo. Mas o Platão não tem essa ideia de que a alma vai voltar para outro corpo. Isso é uma ideia realmente espírita, não é de Platão. Platão tem essa ideia que ela volta para o mundo das ideias, o mundo perfeito. Porque ela tem saudade de lá. Porque lá ela contemplava as coisas na sua verdade. É que ela contemplava as coisas em estado de deterioração, de decomposição. Aí veja, o conhecimento, aí onde entra agora a teoria do conhecimento. O conhecimento que nós temos, quando a gente conhece as coisas, as verdades das coisas, na verdade, é uma lembrança. Porque como o verdadeiro conhecimento é conhecimento das realidades que não passam, que são as ideias das coisas, e a nossa alma já esteve neste mundo das ideias, então o conhecimento é reminiscência, é lembrança, é recordar das coisas. Entende? Porque quando a gente conhece alguma coisa... Pronto, eu estou falando de Santo Anselmo aqui. Aí vejam, alguns de vocês de repente não conheciam essa ideia de Santo Anselmo. Mas Santo Anselmo ele existe e com a tal ideia. E existe no mundo das ideias. E a nossa alma já esteve lá em algum momento. Né? Então quando a gente está conhecendo, a gente está na verdade recordando, né, a ideia de Santo Anselmo. E este é um conhecimento que não se deteriora. Né? Desde que foi proposto por Santo Anselmo, ele não se deteriora. As pessoas morrem, as pessoas que conheciam morrem, ensina para outra, e esse conhecimento vai passando, né, de geração para geração, tá? Mas esse conhecimento ele é algo imaterial, que está no mundo das ideias. Entende? Então a nossa alma, cada vez que ela conhece, ela está recordando, lembrando algo que ela já viu no mundo das ideias, no mundo espiritual. Aí veja, o Platão não tem essa ideia de que a nossa alma, quando a gente morre, vai para outro corpo, vai transmigrar. Não, vai voltar para o seu lugar de origem, que é o mundo espiritual, o mundo das ideias perfeitas. Entende, Marli? Entendi a ideia agora. Agora, o Espiritismo, que está cerca de 2 milênios depois de Platão, realmente eles pegam algumas das ideias de Platão, algumas, né, nem todas, e dão uma mudada, uma adaptada. Ao que é conveniente ao estudo, né? E que na verdade não é só de Platão, ele pega algumas ideias de Platão, outras de Pitágoras, outras da religião órfica dos gregos. Entende? Essa ideia mesmo que a gente fala agora, eles comentam como se fosse o Espírito estivesse caminhando e trouxesse esse conhecimento até aqui, quando a gente chega, quando a gente encarna. Só que aí, claro, eu falei aqui uma coisa muito breve, né? Só isso por si só já daria uma aula, Platão e o Espiritismo, né? Só isso por si só já era um curso, na verdade, não era nenhuma aula. Aqui foi um resumo do resumo. Certo, gente? Então, pra gente fechar essa primeira parte e a gente ter recreio, né? Que se a gente tiver recreio ainda hoje, senão vocês vão reclamar, né? Vamos dizer, pá, diretor, o professor não tá dando mais recreio pra gente.
Só para a gente concluir, porque eu quero voltar com Mas está algo. tão bom que ninguém nem se lembra, porque a semana passada também foi direto, né? Foi direto, é Foi verdade. duas facadas só. Então, só para a gente fechar esse primeiro momento aqui, gente. Aí veja, Santo Anselmo, né, de Cantuária, ele, sim, eu estava lendo, era o René Descartes. Para a gente fechar esse momento aqui, veja, o René Descartes, já na quinta meditação metafísica, né, ele vai dizer o seguinte, olha, mas não obstante, quando penso nisso com maior atenção, verifico claramente que a existência não pode ser separada da essência de Deus. Olha só, viu? A existência não pode ser separada da essência de Deus, tanto quanto da essência de um triângulo retilíneo. Não pode ser separada a grandeza de seus três ângulos iguais a dois retos. Ou da ideia de uma montanha à ideia de um vale. Não pode se separar. Né? A ideia de uma montanha, por exemplo, é a ideia de um vale. O vale é o pé da montanha. Não tem como você pensar uma montanha sem o pezinho dela. Simplesmente não dá. De sorte que eu não sinto menos repugnância em conceber um Deus, isto é, um ser soberanamente perfeito, ao qual falte existência, isto é, ao qual falte alguma perfeição, do que em conceber uma montanha que não tenha vale. Ele está dizendo aqui o seguinte, que assim como a gente não pode pensar uma montanha sem o vale, sem a base, sem o pezinho dela, não dá para pensar um Deus não existente. Porque seria algo repugnante pensar. É como dizia Santo Anselmo. Como é que você vai pensar um Deus que é o ser do qual não se pode pensar nada maior, que existe apenas no pensamento, mas não existe na realidade? Então já lhe faltaria essa perfeição. Aí Descartes está dizendo aqui, olha, faltaria essa perfeição. Se eu pensei ele apenas como uma essência que não existe na realidade, então lhe falta uma perfeição, que é existir na realidade. E se Deus existe apenas na ideia, ele é imperfeito. Porque lhe falta existir na realidade. Então, para que Deus seja perfeito, ele tem que necessariamente ser pensado na ideia e na realidade. E nisso está a perfeição de Deus. Aí depois ele diz o seguinte: do simples fato de que eu não posso conceber Deus sem existência, segue-se que a existência lhe é inseparável e, portanto, que existe verdadeiramente. Não que meu pensamento possa fazer que isso seja assim, e que imponha às coisas qualquer necessidade, mas ao contrário, porque a necessidade da própria coisa, a saber, da existência de Deus, determina meu pensamento a concebê-lo dessa maneira, pois não está em minha liberdade conceber um Deus sem existência, isto é, sem ser soberanamente perfeito, sem uma soberana perfeição, como me é dada a liberdade de imaginar um cavalo sem asas ou um cavalo com asas. Veja, então ele está aqui dizendo assim, olha, eu não posso pensar um Deus que não existe na realidade. Seria um absurdo pensar um Deus apenas ideia. Porque se existir é mais perfeito do que não existir, faltaria a Deus essa perfeição caso ele não existisse. Logo, ele não seria sumamente perfeito, não seria Deus. Compreendem? Então, para que Deus seja, para que a gente pense um Deus perfeito, tem que pensá-lo também existindo. Porque existir é uma perfeição. Muito mais do que não existir, do que algo que existe apenas na ideia. Então, se você pensa, sei lá, um rinoceronte voando. Veja, se você pensa um rinoceronte voando, é algo que existe apenas na ideia, não pode existir na realidade. Embora a gente concebe a ideia de um rinoceronte voando, né, a partir de coisas que existem na própria realidade. Quando você pensa a ideia de Deus, não é? Você não pode pensá-la como não existente, como algo apenas imaginário. Não dá para pensar como algo apenas imaginário, porque já seria atribuir uma imperfeição em Deus, um limite, que é o de não existir. Compreendem? E aí a gente já teria um Deus limitado, limitado à não existência. Então, para que Deus seja sumamente perfeito, para que Deus seja e seja sumamente perfeito, ele tem que existir no pensamento e na própria realidade. Compreendem, gente? Tá claro isso aí? Bom, aqui eu quis só fazer um paralelo, né, entre Santo Anselmo e René Descartes, porque o raciocínio é praticamente o mesmo de um e de outro. Agora, dizem as más línguas, né? Dizem as más línguas, um deles é Henri Gourrier, né, um francês, que o René Descartes, quando está tentando provar a existência de Deus,
Na verdade, ele pega essa ideia de Santo Anselmo e vai tentar explicar com as palavras dele. Mas essa ideia de explicar a prioristicamente, né, através de um raciocínio, é uma ideia anselmiana de Santo Anselmo. Só que o René Descartes, ele constrói esse argumento, que é um argumento também chamado de ontológico, e embora, gente, essa palavra ontológico não foi usada nem por Santo Anselmo, nem por René Descartes. Essa palavra ontológico, que esse argumento é um argumento ontológico, um argumento que se refere ao ser, foi usada por Immanuel Kant, né, já ali no século XVIII. É Kant quem vai dizer, ó, este argumento que Santo Anselmo e Descartes construíram é o argumento ontológico, porque se refere ao ser. Kant é quem vai nomenclaturar isso aí, certo? Santo Anselmo apenas constrói um argumento. Descartes apenas constrói um argumento, mas não dão o nome de ontológico. É Kant quem vai nominar, certo? Então veja que aí dizem as más línguas, né, que o René Descartes pega essa ideia de Santo Anselmo, dá uma reformulada ali, né, no modo de dizer, e lança essa ideia como sua, mas que ela é essencialmente de Santo Anselmo. Bom, pode ser que essa crítica seja verdadeira? Pode. A gente não sabe muito bem se o Descartes, né, mesmo sem conhecer o pensamento de Santo Anselmo, ele não desenvolve também, né, por si só, né, um raciocínio muito semelhante. Isso pode acontecer, porque não é incomum na história das ideias pensadores que nunca se conheceram desenvolver a mesma ideia, como é o caso de Leibniz e Newton, por exemplo, né? Então tem muito isso. Pode acontecer de Santo Anselmo, de Descartes ter desenvolvido bem paralelamente a Santo Anselmo, sem ter tido nenhum contato, um raciocínio igual, pode, né? Mas as más línguas vão dizer que isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Porque René Descartes era um católico. Qual é o católico que não conhecia o pensamento de Santo Anselmo na época de Descartes, né? E outra, ele estudou em escola jesuíta. Nas escolas jesuítas, né, se ensinava a filosofia escolástica. E Anselmo é o pai da escolástica, como o diabo ele não sabia. Mas mesmo O assim, agiador safado. ele ter tido uma ideia doida e ter dado no contra, feito Lutero, não era? É. Mas eu acho que ele foi a mesma coisa de Newton, né? Acho que pode ter sido coisa semelhante. É melhor a pessoa tentar acreditar nisso Ele aí, teve né? uma ideia e colocou, aí, juntou mais o pensamento dele e deu uma nova vestuário a ele. Agora, assim, não são poucas as pessoas que criticam o Descartes de desenvolver essa ideia e não citar. Porque se ele sabia que era de Santo Ele Anselmo, devia era para ele citar. citar. Né? Verdade. Aí só quem sabe é o Divino Pai Eterno, viu? Se ele sabia ou não sabia, enfim, só Deus Tá sabe. vendo que o plágio vem de longe? Que é o que alguns acusam, né? Alguns acusam, peraí, talvez ele tenha plagiado, né? Outros dizem, não, foi em paralelo, enfim. A gente não sabe, né? Quando ele foi lá para o Tribunal Eterno, estava lá escrito no livro da vida, né? Isso aí. Aí só Deus e ele é quem sabe. Bom, gente, vamos só dar uma paradinha brevemente e a gente volta, tá certo? Para fazer a última parte dessa aula. Até já.